Como vai, alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Cavalho Ramos? Estamos aqui falando nossa quarta videoaula com vocês, tudo bem? Vamos finalizar aquele capítulo, né, o capítulo 12. Falamos sobre globalização, hoje vai ser uma aula sobre a questão da integração regional. Mas antes de entrar nesse assunto, nós vamos finalizar o capítulo, eu tenho alguns informes para passar para vocês. Como vocês sabem, a gente tinha uma expectativa, né, começar a trabalhar com vocês, principalmente no mês de maio. E, pelos acontecimentos, isso não irá acontecer, né? A gente nem sabe ainda que dia que nós vamos voltar a trabalhar presencialmente. Por essa razão, numa conversa que nós tivemos com a coordenação pedagógica da escola, a gente vai mudar um pouco a nossa linha em relação aos exercícios. Lembro vocês que eu passei os exercícios para vocês fazerem no caderno, e aí a gente, quando voltar presencialmente, a gente iria corrigir e debater. Então, vai ter uma alteração. A direção acha importante os alunos entregar os exercícios, entendeu? Então, eu estou definindo com vocês, né, a partir de quarta-feira hoje, vocês estão recebendo essa videoaula, já está lá também na lista de exercícios. Eu não vou fazer exercício essa semana, vai ter uma nota, onde tem um e-mail, né, o e-mail professoraruizo@gmail.com, onde vocês vão, então, publicar as atividades que vocês vão fazer, que os exercícios que eu já passei, ou no próprio fórum mesmo, se quiser bater o exercício. E o exercício que a gente vai cobrar inicialmente vai ser aquele primeiro exercício, né, que é a primeira atividade que nós falamos com vocês. Lembra aquela aula nossa dos slides, né? Então, essa aula que a gente vai cobrar de vocês agora, que é o que é cosmopolismo, o que é multilateralismo, o que é hackativismo, e quem é Greta Thunberg. Então, essas 4 questões são, na verdade, pesquisas. Eu vou cobrar de vocês e quero que vocês entreguem até o dia 6 de maio, até quarta-feira da próxima semana. Quem já fez, que eu mandei fazer, já pode já amanhã, quarta-feira mesmo, ou quinta-feira mesmo, já colocar para mim. Quem não fez, vai ter esse espaço, esse tempo aí para colocar. E as outras atividades, professor? Eu me lembro que eu passei uma atividade com 4 exercícios, depois eu passei uma com 3, e a última, sobre pandemia, de 2. A segunda e terceira atividade, no dia 6 de maio, a gente define como fazer. Lembro vocês que eu sou professor do primeiro, segundo e terceiro ano, eu tenho 550 alunos, né? Então, eu tenho que ter um tempo para ler, para corrigir, para dar devolutiva para vocês. Então, a minha exigência agora, né, junto com a coordenação da escola, vai ser passar essa primeira tarefa ali, que eu passei, eu acho que no dia 1º de maio, 1º de abril, para os alunos no geral, para vocês, tudo bem? Então, fazem e me entreguem, eu quero ver com vocês. Mas então, agora nós vamos para a nossa aula sobre integração regional com vocês, tudo bem? Como eu falei para vocês, um debate sobre essa questão da globalização e integração regional. Tem alguns autores que acham que a integração regional ela é uma consequência do processo de globalização que o mundo está vivendo, entendeu? Que ela começou e que o mundo foi se interligando, as regiões foram interligando para melhor desenvolver suas economias internas, começou lá na Europa e para todo mundo, e então a integração regional acabou sendo uma causa, vamos dizer assim, né, que gerou a globalização. Tem outros autores que não concordam com essa tese, eles falam que é exatamente o contrário. A integração regional, na verdade, é uma resistência à globalização, porque a globalização, gente, como eu falei para vocês, tirou a soberania dos estados, quer dizer, o capital, as mercadorias, a ideia de consumo mundial, essas grandes empresas capitalistas que controlam o mundo inteiro, né, acabou gerando uma falta de força dos países. E aí os países então vão se unir para se fortalecer, para dar uma maior soberania nas suas regiões. Então, essa ideia dessa aula é tentar debater um pouco sobre essa questão da integração regional. Então, o que é a integração regional, né, gente? É a questão da formação dos chamados blocos econômicos, né? O mais famoso bloco que nós temos no mundo hoje é a Comunidade Europeia, né? O Mercado Comum Europeu. Mas em cada região do planeta, eu vou mostrar um slide para você, a tentativa dessa união entre países e regiões do mundo, né? A ideia básica é criar uma área, uma zona livre de comércio entre esses países, né? A chamada União Aduaneira, que é a União Aduaneira, a questão alfandegária. O que é alfandegária? Você compra um produto para fora, quando você que é importação, quando você exporta um produto para fora, que você vende, existem taxas alfandegárias.
Então, a ideia de, pelo menos nos países que estejam no bloco, ser taxas livres, livre zona de comércio. Isso favorece, quer dizer, por exemplo, o Brasil tem um X de população. No momento que o Brasil uniu com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai e a Venezuela, aumentou a quantidade de mercado consumidor, sem essas cobranças. Então, essa é a ideia da União Aduaneira. A ideia do mercado comum, né? E a questão da união econômica ou monetária, no caso da experiência europeia, que é a questão do euro. Chega até a acabar com as moedas nacionais, né? Nós tínhamos moedas famosas lá, né? O franco na França, a lira na Itália, o marco alemão, acabou. Lá é uma moeda só, o euro. Entendeu? Essa, então, é a questão das integrações regionais. Antes de mostrar esse quadro para vocês, que eu vou falar com vocês especificamente, eu quero ler uma parte do livro para vocês. Vamos lá, o nosso óculosinho, né? Todo mundo abre o livro na mão aí, na página 290, com vocês, que eu vou explicar um pouco o passo a passo que o livro explica sobre essa questão da integração regional. Primeiro, no ponto de vista, seguindo aí a formação dos blocos econômicos no livro de vocês na página 290, no segundo parágrafo, no ponto de vista político e jurídico, a integração em blocos econômicos é um ato de soberania do Estado, aquela ideia. O Estado tentando se fortalecer frente a essa onda de integração global que está acontecendo no mundo, entendeu? E aí, lá no último parágrafo dessa página, ó, no ponto de vista econômico, a integração ocorre em diferentes níveis de intensidade. Também é um processo político entre dois ou mais países para reduzir total ou parcialmente as barreiras comerciais entre eles. Pode distinguir pelo menos 4 grandes etapas do processo de integração econômica. Eu quero ler isso, eu achei muito interessante. Como é que funciona isso? Como é que acontece essa integração regional no passo a passo, né? Então, o primeiro passo, a chamada Área ou Zona de Livre Comércio, chama ZLT, conhecido até essa sigla, tem como objetivo estabelecer uma tarifa zero entre os países membros, nos quais elimina barreiras ao comércio recíproco, mas mantém políticas comerciais independentes em relação a outras nações. São exemplos de ZLC, o NAFTA, né, que é a União da América do Norte, né, México, Estados Unidos e Canadá, né, é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, e a extinta ALAUC, que foi uma tentativa de união de todos os países da América Latina, que não deu muito certo, né, houve resistências, diferenças e tudo mais. Então, o que é isso? Entre eles existem acordos comerciais, no caso, do exemplo do NAFTA, lá, né, que é os Estados Unidos, México e Canadá, mas não impede deles estar participando de outros blocos econômicos, fazendo outros acordos com as regiões do mundo, entendeu? Essa é a ideia da primeira fase desse tipo de integração regional. Na parte 291, vamos continuar. Número B, que é a União Aduaneira, né? UA, é a sigla que coloca aqui no livro. Também denominada União Alfandegária. É uma ZLC, na qual, o que é ZLC, né? Zona de Livre Comércio, no qual os Estados-membros seguem uma política comercial comum em relação a outros países, mediando a noção de uma tarifa externa comum, que eles chamam aqui de TSC, né? São exemplos da União da América, ZURI, que é os Estados Germânicos de 1974 e o Mercosul de 1991. Então, quer dizer, define uma tarifa comum entre eles, mas cada país pode comercializar fora com outras regiões, né? Muito parecido com o nosso Mercosul atualmente. O outro que tem já um terceiro, né, que é a letra C, seria o Mercado Comum, MC, União Aduaneira, em que há livre circulação de fatores de produção, mão de obra, capitais, insumos, etc., entre os países da região, sem restrições legais. O melhor exemplo, o MC foi a Comunidade Econômica Europeia, né? Criada em 1957, né? Essa coisa que nós chamamos de mercado comum europeu. Lá, gente, até a questão... O cara hoje não se considera mais francês ou mais alemão ou austríaco, norueguês, ele considera europeu, né? Ele faz parte de um continente, ele tem uma identidade europeia. Essa ideia é muito trabalhada na Europa aí. Depois eu vou falar por que a Inglaterra saiu e não está nesse processo aí. Existe uma história que a gente tem que contar e explicar para vocês. E a última, que é o mais importante, né? Que é a letra D, é a União Econômica ou Monetária, que é o que acontece na Europa. Mercado comum no qual há a unificação das políticas monetárias e fiscais, com o estabelecimento de união econômica e plena unificação de mercados atingidas. Então, o mercado comum europeu ele virou essa ideia única, continental da Europa.
A resistência dos países. Um dos países que mais tem resistência a essa questão é a Inglaterra. Mesmo na época quando eles resolveram criar o euro, né, uma moeda única, os ingleses não entraram nessa, os ingleses já ficaram fora na época. Por que a Inglaterra fica fora, gente? Porque a Inglaterra, na realidade, ela já participa de uma grande comunidade, que é a comunidade britânica, onde a Inglaterra teve colônias. O que ela fez? Depois do problema que ela teve lá de perder a Índia, né, que foi foi traumático lá, a questão da Índia, o que ela fez? Ela começou a dar independência para várias regiões, mas criar uma comunidade britânica. Então, hoje, países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Índia, países que foram colonizados pelos ingleses, são países que fazem parte dessa comunidade britânica, de ajuda comum entre eles, entendeu? Então, a Inglaterra sempre teve uma resistência de entrar na Europa, porque ela já tinha a sua comunidade. E essa resistência se deu agora, recentemente, quando a Inglaterra oficialmente saiu do bloco europeu. E isso criou um problema lá, porque a Europa chegou a avançar, gente, não só ter uma moeda única, mas ter um passaporte único, ter a liberdade de ir e vir nas fronteiras sem nenhuma exigência, taxas zero alfandegárias. Melhor ainda, ter um parlamento. Lá na Europa, você vota para um parlamento europeu, onde decide a política do continente. É um grande avanço na integração regional, o maior avanço da integração regional é a Europa, que começou lá, o chamado ZOU, né, a união aí da pessoal que mexia com minérios, né, foram se unir em vários países e a coisa avançou para o que tem até hoje. A Inglaterra que tem uma resistência a isso, porque ela tem, na verdade, uma relação fora da Europa, né? A França, por exemplo, não criou a comunidade dos países, foi colonizada pela França, né? Nem Portugal criou, né? Nem Espanha, mas a Inglaterra manteve esse contato. Algumas independências, cada independência da Austrália, independência da Nova Zelândia, do Canadá, que foi uma concessão, porque os ingleses não teve nem guerra. Você perguntar quem é o chefe do Estado lá na Austrália. Gente, é a rainha da Inglaterra. Sabia disso? É a rainha da Inglaterra. Lá tem que a rainha da Inglaterra é o primeiro-ministro. Mas a rainha da Inglaterra tem alguma coisa a ver com a política australiana? Nada. Mas criou essa ideia, essa comunidade britânica, entendeu? E aí, então, tem alguns mapas aí, que eu trouxe esse mapa para a gente esclarecer para vocês que não é só União Europeia, não é só Mercosul, que é aqui na América do Sul, não. O mundo inteiro viu essa tendência de integração regional. Vamos pegar as siglazinhas para a gente explicar um pouco para vocês. Por exemplo, tem a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Lembra aquela região que eu te falei, que é uma das regiões mais populosas do mundo, né? Aqui, ó, vocês olharem no mapa, aqui é a ASEAN, onde está aqui Camboja, Vietnã, Indonésia, é assim, ó. Essa APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífica, é uma das mais ricas do mundo, gente. Presta atenção nessa, todos os países que estão no Oceano Pacífico. Aqui, por exemplo, na América Latina, o Chile participa, o Peru participa, Estados Unidos participa, México participa, Canadá participa, o Japão participa, a China participa. Hoje, a APEC é uma das mais fortes do mundo, do ponto de vista econômico, né? Até o Brasil está associando ao Chile para ter alguma entrada lá, porque realmente é muito difícil os acordos, mas são acordos extremamente rentáveis. Tem o NAFTA, que eu já falei para vocês, né? Que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? Que pega aí Canadá, Estados Unidos e México. Tem a CAN, que é a Comunidade Andina, que pega aqui a América do Sul, né? Os países onde tem a Cordilheira dos Andes, né? Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador, muito fraca, está quase desaparecendo. Hoje o que é forte aqui realmente é o Mercosul. Tem o Mercosul, então, o que é o Mercosul? Por isso que chama Mercado Comum do Sul. No sul da América do Sul, os 4 países da pontinha, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, se uniram para criar o Mercosul. Como os 2 principais países da América do Sul, né, que é o Brasil e a Argentina, está nessa integração regional, tornou-se economicamente muito forte. Tanto que a Venezuela entrou no Mercosul e outros países estão de olho no Mercosul, são chamados países associados. A gente vai explicar melhor para vocês sobre isso. Então, é uma coisa que muita gente questiona, não diz que não percebe, não vejo, mas na realidade existe um fator sim. As empresas brasileiras estão conseguindo vender seus produtos a esses países, e esses países têm condições de vender os produtos para o Brasil. O problema é que a economia brasileira, no ponto de vista regional aqui da região, ela está muito superior à economia desses países. A gente está em uma crise econômica dura já há décadas. O Paraguai e o Uruguai são países altamente dependentes, né,
das duas grandes economias aqui da América do Sul. Tem também a CCG, é o Conselho de Cooperação do Golfo, ali no Oriente Médio, tá? Alguns países do Oriente Médio se unificaram também, criando uma tentativa regional. Tem também a UEMAC, União Econômica e Monetária do Oeste Africano. Então, você olha o mapa aqui da África, você vai ver, então, o EMAC, né? Tentando unificar uma região, na verdade, ex-colônias, a maioria são ex-países de colônias francesas, esse Oeste Africano. Tem a CEDEAO, que é a Comunidade Econômica do Estado da África Ocidental. Então, uma é o Oeste Africano, que é ocidental, está aí no mapa da África, são tentativas de organizar. E tem a UAU, que é a União Africana, né? São 54 países tentando criar uma unidade africana. Eu gostei desse slide, que ele define como é que está o estágio de cada uma. Então, ele define o verde, o amarelo e o roxo. O que é o verde? Que é a integração política, transferência, soberania e instituições. Você pode ver no mapa que só a Europa, que é a União Europeia, que está nesse nível, né? Esse nível do mercado como europeu. É o top aqui regional. Depois tem um segundo grupo, que é o amarelinho, que é o Mercosul está, que é a integração comercial, econômica e monetária, abandonando parcialmente a soberania. Hoje, se você, por exemplo, quiser viajar para a Argentina, você não precisa de passaporte. Você pode ter identidade. Aquela história do Ronaldinho Gaúcho, que é um absurdo. Ele está com um passaporte forte no Paraguai, sendo que ele podia, com a identidade brasileira, ele entrar lá, não há nenhuma barreira nisso aí, entendeu? Então, o NAFTA tem isso. O NAFTA falando que tem isso, mas com uma política do Trump lá, o novo presidente americano que entrou, os mexicanos não estão tendo mais esse acesso que, em tese, deveriam ter, não está tendo mais lá na entrada para os Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos ainda continuam com fronteiras livres. Então, os países que são roxos aqui são integrações regionais, vamos dizer assim, mais recentes, que estão tentando se organizar, né? Criar, pelo menos, fóruns de coordenação. Um aqui que não está no texto, que eu esqueci de falar, que é a Comunidade de Estados Independentes, aqui onde está a antiga União Soviética, entendeu? Que é o SEI, que é uma tentativa de unificar as ex-repúblicas socialistas soviéticas. Mas também naquela ideia roxa, que ainda está no fórum ainda de organização. Mas a gente vai para o que nos interessa, né? Que é o Mercosul, que é o nosso. O que é o Mercosul? Mercado Comum do Sul, isso não é Mercosul. É uma tentativa de união do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Estados associados, que seriam o Chile e a Bolívia. O Chile e a Bolívia estão mais próximos de entrar no Mercosul, né, do que outros países aí da América do Sul. E hoje, os países da América do Sul, um dos princípios do Mercosul é a questão da democracia. E depois que elegeu lá o presidente, na época perdeu a eleição na Argentina, mais à direita, e agora o Bolsonaro aqui no Brasil, eles defendem que a Venezuela não participa do Mercosul porque entende que a Venezuela não é uma democracia. Então, há esse debate aí em relação à Venezuela, né? A grande questão da Venezuela, gente, independente da questão política interna, se é isso ou é aquilo, eu discordo ou não concordo, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tem muito petróleo na Venezuela. Então, o interesse nosso, brasileiro, da relação com a Venezuela, brasileiro, Argentina, Uruguai, Paraguai, na realidade, a questão do petróleo. Ela vai suprir a falta que nós temos, né? A gente não consegue ainda produzir 100% das suas necessidades. O Brasil parece que vai estar superando essa questão do mercado interno, na questão da produção de petróleo, esse negócio que é produzir lá no pré-sal, né? Não sei ainda, não li dados, o Brasil já é autossuficiente. Mas também está vendendo petróleo para o mundo, atualmente, né? Talvez até seja, mas eu não tenho essa informação ainda. Mas tem uma outra coisa importante que eu ia falar para vocês, que a gente está falando de questões econômicas, mas existem também questões culturais. Existe a possibilidade dessa relação cultural. A globalização cria essa necessidade de você aproximar povos que têm alguma identidade. E aí nós estamos vendo essa experiência que é a famosa Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Lembra vocês, meus alunos? Não é só o Brasil e Portugal que fala português. Existem 7 países no mundo onde a língua oficial é o português. Esse país está na África e tem um país até lá na Oceania, né? Que é o Timor-Leste. Então, são países que falam de comunidade europeia. Então, vamos falar um pouco sobre esses dois. Então, o Mercosul, né? Esse slide aqui para a gente esclarecer um pouco sobre isso. Os chamados membros plenos, né? Estão verdinhos aí, né? Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que está tendo esse debate da Venezuela.
e tem os países associados, Chile, Colômbia, Bolívia, e tem ainda os países, Peru, né? E tem os países observador, que estão interessados aqui, que é o México e a Nova Zelândia. A Nova Zelândia também está interessada aqui no Mercosul, como eu te falei. Vai abrindo para garantir uma força econômica e política, vão abrindo para outros países. Aqui não está no nosso quadrozinho, mas a Nova Zelândia tem interesse também aqui também no nosso Mercosul. Tudo bem? São chamados países. E aqui eu faço um quadrozinho dos países da comunidade que fala a língua portuguesa, né? Que é onde, a partir de 1916, começou a criar essa comunidade. Então, tem Portugal na Europa, né? E aí tem o Brasil aqui na América do Sul. Aí na África nós temos países como Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique. Todos são países que falam português. Guiné Equatorial, onde teve lá uma colonização portuguesa na África, são países de língua portuguesa, né? Países negros, né? Todos eles são países, a parte da África acima do deserto Saara, é o pessoal branco, né? Abaixo do deserto Saara é a questão negra, né? Toda a África é negra, tá? Mas todos os países que falam língua portuguesa são países onde a maioria é negra. E lá, na Oceania, né? Existe o Timor-Leste. Na verdade, eu falei Oceania, mas eu entendo que é a Ásia, né? Estou falando na Ásia. Fica bem na fronteira da Oceania e da Ásia, que é o Timor-Leste, que também fala a língua portuguesa, né? Foi uma colonização portuguesa na região. Tem uma cidade lá na China, Macau, que tem uma ampla comunidade portuguesa. Chegou a ser colônia de Portugal há muito tempo, hoje já faz parte da China. Já houve vários matéria jornalística, né? Você vê os nomes, tem lá Silva, Oliveira, Pereira. Há uma influência muito forte portuguesa na região, como também na Índia, né? Também tem em Mal, parece que é Gal, uma cidade lá na Índia também que houve uma forte influência portuguesa. Mas esses são países que todos têm que se unificar. Há uma ideia de unificar um pouco a nossa língua. Então, são acordos para unificar a língua e aí melhorar essas relações econômicas. O cara que fez isso, independente da política, que fez essa relação, foi um cara importante, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele visitou cada país desse, né? Teve países pobres, né? São países muito pobres. Geralmente o estadista que assume o governo gosta de visitar países ricos, né? Países que têm grandes monumentos, tem não sei o quê. E esses países são países que não têm nada, de miséria, né? Você vai visitar miséria. Mas o Lula fez um papel importante, que ele visitou todos eles. E essa unificação, essa ideia, ela veio sendo consolidada. Então, considerações finais que nós estamos falando para você, a organização e a consistência viabilizar o desenvolvimento sustentável e consolidar uma cidade global para evitar imposições. Então, a ideia da integração é essa. Que imposições seriam os neo-imperialistas, né, aos países centrais, Europa Ocidental e Estados Unidos, e evitar a dissolução das civilizações. Então, a integração regional tenta garantir a cultura, a economia, a soberania desses países frente a essa ideia globalizante que é comandada pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. Não é só mercadoria, não é só investimento, que é capital de investimento, não. São os produtos, é a televisão, é o cinema, é as ideias ocidentais para o mundo. Então, essa integração regional tem esse papel. O consumo não é mais a cidadania, tornou-se medida de inclusão social. Então, aquele debate foi para vocês. Hoje, a gente debate cidadania no ponto de vista que todo mundo tem direito ao consumo, que é uma coisa que não é ainda mundial. Hoje, o grande problema do mundo globalizado são as chamadas migrações. Pessoas, brasileiros que quer morar nos Estados Unidos, vai lá trabalhar nos Estados Unidos, o pessoal da região africana, asiática, ou muda para a Europa, ou muda para o Japão, né? Países ricos. Então, essa coisa, porque é uma prova que, na realidade, você viu uma economia global, mas, na realidade, o consumo não é global. Existe essa grande dificuldade das pessoas, como eu te falei para vocês, o Brasil é um país rico e as pessoas ainda estão passando fome aqui no Brasil. Um país rico do ponto de vista agrícola. Então, essa questão dessa superar essa desigualdade social é um grande problema aí do capitalismo hoje mundial. A integração e a globalização transformam as relações entre países, enquanto a primeira junta, a segunda separa. Eu peguei esse texto no livro de vocês, que é da página 293, que eu achei muito interessante, que é um tema que o item chama Juntando e Separando Países, entendeu?
E no segundo parágrafo desse tema 5, da página 293, eu quero ler para vocês. Hoje a integração e a globalização transformaram em relações entre países. Enquanto a primeira junta, a integração, está juntando os países, né? A segunda, que é a globalização, separa. O processo de integração regional surgiu para agregar o poder dos agentes internacionais, determinar a área geográfica em torno dos interesses comuns e distribuir poder entre os diferentes estados soberanos. Então, a importância da integração regional hoje, independente se ela é causa da globalização ou não é, hoje a integração regional tenta ser um contraponto a esses mecanismos global que tem na nossa sociedade, tudo bem? Essa é a ideia principal da nossa aula. Eu não vou trabalhar aquela outra slide, que eu já trabalhei com vocês sobre meio ambiente, né? Vocês vão fazer a pesquisa lá. Então, voltando para vocês as questões, né, com vocês, eu quero que vocês me entreguem até, deixa eu colocar de novo aqui na tela, até o dia, voltem para nós aí, por favor, até o dia 6 de maio, eu quero a resposta desses 4 questionamentos que eu passei para vocês. O que é cosmopolismo, o que é multilateralismo, o que é hacktivismo, o que é Greta Gebel. Eu quero um trabalho que vocês me entregam. Entrega no e-mail que eu publiquei hoje para vocês, né, que é professoraruizo@gmail.com. Ou, se vocês tiverem, eu acho que vai ser muito intenso, mas vocês podem usar o próprio fórum, colocar. A coordenação da escola falou, na época, quando eu pensei nessas atividades, eu precisei trabalhar aqueles 2 pontos, né, da atividade complementar. Hoje, a própria direção da escola entende que tem que dar um valor maior a essa atividade que vocês estão fazendo, entendeu? Eu não sei qual que é o valor, mas eu irei estar corrigindo, irei, né, dar uma nota de 0 a 10, não que vocês vão ganhar de 0 a 10 nessa atividade, me ter uma avaliação percentual, e quando a escola definir qual é o valor dessas atividades, eu irei estar divulgando para vocês. É a primeira, tem gente que já fez, já pode mandar hoje. Gente que não fez, tem um prazo até quarta-feira de mandar, entendeu? E na próxima quarta-feira, no dia 6 de maio, a gente vai pensar então na segunda e na terceira atividade que eu já passei para vocês, e vou começar a preparar aí o próximo capítulo, né? Que é o capítulo 13 com vocês. Então, tchau, e estamos juntos aí com vocês.